Mateus 6, verso 33. Mateus 6, verso 33. Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus amado, eis-nos aqui diante do Senhor, humildemente, desejosos de ouvir a voz inconfundível do Senhor. Assim sendo, que tu venhas, em o nome de Jesus, trazer à nossa mente, ao nosso entendimento, informações pertinentes acerca do reino do Senhor. Ó Deus, que assim seja, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Mateus 6 faz parte do chamado Sermão do Monte de Jesus, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, verso 29. Neste sermão, Jesus ressalta o que é o reino de Deus e como viver de acordo com o reino de Deus na terra. Nesta ambiência onde as coisas materiais são buscadas e desejadas com afinco. Aqui em Mateus 6, verso 33, Jesus ensina que na escala de importância, ou de importâncias, que todos nós temos, o reino de Deus deve ser a importância maior, como a justiça de Deus. Todos nós temos uma escala de importâncias, ou seja, de coisas importantes e de coisas importantíssimas. Todos nós medimos, no tocante à nossa vivência, o que é importante e o que é importantíssimo. No dizer de Jesus, o reino de Deus e a justiça de Deus, na escala de importância, ou de importâncias, nessa de medir o que é importante e o que é importantíssimo, no que diz respeito à nossa vida, devem ser vistos como importantíssimos. E aí nós temos que fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: e por quê? Qual a razão de Jesus ressaltar que na medida em que medimos o que é importante e o que é importantíssimo na vida, devemos entender que o reino de Deus e a justiça de Deus devem ser vistos como importantíssimos?
A razão é porque o reino de Deus em nós, em síntese, significa, primeiro, tornar o governo soberano de Deus real em nossa compreensão da vida. Ou seja, entender intelectualmente que Deus é quem governa, que Deus é quem manda. Mas o que isto significa? Duas coisas. Primeiro, intelectualizar a vida a partir do ensino de Jesus acerca de Deus. Jesus intelectualizou a sua vida na vida a partir do conceito da soberania de Deus. Se não vejamos, em Mateus 6, verso 10, Jesus intelectualizou a vida a partir do governo soberano de Deus quando disse: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu entendo, ou o meu pensamento e intelecto acerca da minha vida é de que Deus é quem governa a vida, de que Deus é quem manda, de que Deus é quem domina. Portanto, de que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, acontecem exatamente de acordo com a vontade soberana de Deus. Jesus aqui intelectualiza o conceito de soberania de Deus. Em outras palavras, Jesus racionaliza o que é Deus governar ou ser soberano sobre todos. É, portanto, entender na cabeça, racionalmente, intelectualmente, ter, portanto, a partir deste entendimento intelectual acerca de quem Deus é, convicção de que é Deus quem manda na minha vida e na vida. Seja feita a tua vontade, diz Jesus. É o mesmo que dizer, na minha vida, na minha existência, na medida em que eu vivo, na medida em que eu caminho, os meus passos, os meus atos, as minhas atitudes são direcionadas, impulsionadas por Ti, Deus, meu Pai. É entender, é compreender, é ter convicção. Portanto, não é a partir da experimentação existencial, isto é, da minha experiência, do que eu sinto, do que eu percebo. É a partir da convicção intelectual. É a partir da cabeça, diante do que a palavra de Deus ensina acerca de Deus, entender que quem manda na minha vida é Deus. Jesus, então, quer fazer com que nós venhamos entender de maneira inquestionável, é ter convicção, é pôr dentro da cabeça, é racionalizar cada passo, cada atitude na vida, que é Deus quem governa, que é Deus quem manda. O reino de Deus nada mais é do que Deus governando pessoas que vivem de acordo com as normas de Deus. Isto é intelectualizar o conceito de reino de Deus. Assim sendo, temos que entender que reino de Deus não tem a ver com espaço físico, que reino de Deus não tem a ver com ambiências físicas, com geografias, tem a ver com Deus governar pessoas que se curvam diante
das normas de Deus, vivendo-as na vida. E por isso, o reino de Deus deve ser buscado como a sua justiça, em primeiro lugar por nós. Mas o que significa buscar a justiça de Deus? Quando Jesus ensina que devemos buscar a justiça de Deus, Jesus também quer intelectualizar o verdadeiro conceito de justiça, a partir de quem é perfeitamente justo, a partir de quem sabe distinguir o justo do injusto, a partir de quem julga de maneira imparcial, isto é, Deus. É racionalizar o conceito de justiça, dando uma definição de justiça ou da justiça de Deus a partir não da minha experiência pessoal ou da minha subjetividade, mas a partir do próprio Deus. Eu penso que buscar a justiça de Deus tem a ver com a aprovação de Deus, não a partir de nós mesmos, mas a partir de Jesus. Porque é em Jesus que temos que Deus torna injustos justos. Jesus, quando começa o discurso, o Sermão do Monte, tem em síntese um objetivo: intelectualizar ou racionalizar, encorpando ideias com o objetivo de dizer o que é o reino de Deus e o que é a justiça de Deus. E na medida em que Jesus vai discursando com esse intuito, Jesus vai descredibilizando o conceito de reino de Deus que se restringe a mentes que imaginam que Deus é Deus, ou que Deus reina a partir de espaços geográficos, ensinando que Deus reina a partir de corações rendidos, submetidos à sua pessoa bendita. O terreno, portanto, a geografia, metaforicamente falando, que Deus reina é o coração. Coração de pessoas rendidas, submetidas a Cristo, que é a verdadeira justiça de Deus. Em Mateus 6, do verso 25 ao 34, Jesus intelectualiza a vida a partir de Deus, que não só governa a vida, mas que também mantém as vidas na vida. Volto a enfatizar, o intento de Jesus aqui é destacar duas coisas básicas. Deus tem um reino. Esse reino é Deus governando mentes e corações, de acordo com as suas regras, de acordo com as suas normas. E a partir dessa definição, entender-se que é Deus quem governa tudo, e ao mesmo tempo é Deus quem mantém tudo. Por isso que quem entendeu intelectualmente quem é Deus e quem é o reino de Deus, não consegue diante de Deus dizer, seja feita a tua vontade, ou não dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque já entendeu, já compreendeu, já absorveu, já racionalizou, já colocou na cabeça que é Deus quem governa, que é Deus quem manda, e já entendeu o que é reino e o que é justiça de Deus. E por isso, diante deste que governa corações e mentes, e é o Senhor de todos e de tudo, e sustenta todos e tudo, não tem outra alternativa senão dizer, seja feita
a tua vontade no céu e na terra. E aí Jesus faz questão de destacar que Deus é quem governa, e Deus é quem mantém, especialmente os seus servos, os sobre os quais Deus reina, os sobre os quais o governo de Deus é absoluto, no sentido de que estes vivem voltados a fazer a vontade de Deus, isto é, cumprir a palavra de Deus. Quando Jesus, em Mateus 6, versículo 26, usa o exemplo das aves do céu, o intento de Jesus é destacar que Deus mantém todas as coisas, que Deus é quem governa, que Deus é quem domina. E a partir daí, fazer com que nós, de maneira intelectual, racional, venhamos a entender isto e, por conseguinte, descansarmos em Deus. É por esta razão que Jesus usa o exemplo das aves do céu no verso 26. E Jesus diz assim no verso 26, com esse intuito: observai as aves do céu, não se semeiam, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Não há serviço voltado ao autossustento. Jesus está dizendo que elas não fazem nada e são sustentadas por Deus. No verso 28, Jesus usa o exemplo dos lírios do campo. E o princípio é o mesmo. Qual o princípio? Destacar que Deus é quem governa, que Deus é quem manda. E por isso, os súditos desse rei, os que vivem sendo governados por este rei, que é Deus, devem descansar em Deus, pondo, portanto, o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar em suas vidas. A segunda coisa que Jesus faz, a fim de colocar o reino de Deus e a justiça de Deus algo importantíssimo, é evidenciar que o reino de Deus tem a ver com regras comportamentais definidas e específicas. Vejam, primeiro, Jesus vai destacar por que o reino de Deus e a sua justiça devem ser buscados em primeiro lugar, ou nessa escala de importâncias, como coisas importantíssimas. Depois Jesus vai, a partir da primeira definição do que é o reino de Deus, ou de que o reino de Deus é Deus governando de maneira soberana sobre todos, e especialmente sobre os que se submetem à sua vontade, vai descrever, em segundo lugar, o porquê o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar na nossa vida, que é, como acabei de dizer, que o reino de Deus tem a ver com regras comportamentais definidas e específicas, dadas por Deus, como viver justo, Mateus 5, versículo 6. Segundo, viver humilde, Mateus 5, versículo 3. Terceiro, viver de alma quebrantada, Mateus 4. Quarto, viver, Mateus 5, 4. Quarto, viver de maneira mansa, Mateus 5, verso 5. Quinto, viver de maneira misericordiosa, Mateus 5, verso 7, etc, etc, etc. Existem mais regras explicitadas por Jesus. Percebam
que Jesus aqui quer dar razões, motivos, porquês de buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro, dizer que o reino de Deus significa Deus governando, Deus controlando tudo. Tem a ver com o relacionamento entre Deus e o servo de Deus, e Deus agindo e Deus governando no coração destes que são seus servos. E segundo, porque o reino de Deus traz a norma de se viver na vida que está de acordo com a vontade de Deus. Porque quem entende o que é o reino de Deus, automaticamente vai entender quem Deus é. E Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é humildade, Deus é mansidão. Então todos que estão em Deus automaticamente estão rendidos a Deus e automaticamente respondem ao chamado de Deus, que é viver de acordo com as regras de Deus. E aí depois, Jesus vai no verso 33, dizer a razão ou porquê devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai dizer, as coisas que normalmente nós pomos como primeiras em nossa agenda, e ele está se referindo às coisas materiais, não devem ser as coisas mais importantes a serem buscadas por nós, mas o reino de Deus é a justiça de Deus. Então Jesus, quando diz, as demais coisas vos serão acrescentadas, Jesus está dizendo o seguinte, quem vive buscando a Deus, o reino de Deus, vive sendo governado por Deus, e vive de acordo com as normas de Deus, de acordo com o capítulo 5 de Mateus, e portanto vive agradando a Deus. Estes automaticamente são abençoados por Deus, são assistidos por Deus, porque Deus não deixa quem prioriza na sua agenda o seu reino, a sua justiça, passar necessidades na vida. Essas demais coisas vos serão acrescentadas, são as dos versos 25 e 31. A bebida, a comida e as vestes, as roupas. Jesus então quer fazer com que nós venhamos a entender de maneira racional, portanto, e não de maneira experimental, subjetiva, interna, mas racional, intelectual, que o reino de Deus deve ser posto na primeira página da nossa agenda como a sua justiça, porque significa estar sendo governado, controlado, dominado por Deus e, por conseguinte, vivendo de acordo com Cristo, que é a justiça de Deus, se submetendo às regras do reino. Quando é machucado, não machuca. Quando é vítima de um homem mau, não se torna mau. Quando é exposto por inimigos da fé, não deseja expor, isto é, pagar o mal com o mal, porque está no reino, está empacotado pelo reino de Deus, está na justiça de Deus e, por conseguinte, vive de acordo com as regras de Deus. E estes que põem a igreja, a agenda da igreja, a vida da igreja, como sendo prioridade em suas vidas, não podem esquecer que o Deus que os governa não há de deixar faltar nem o pão, nem a água e nem a roupa em sua casa, em sua vida. Então é consequência de uma busca maior, ou em uma busca maior. E por isso não deve ser a busca maior. Me refiro às coisas materiais. É consequência, nós estamos caminhando, tendo-nos primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, ou sermos
servos fiéis a Deus, vivermos de acordo com a palavra de Deus, nos submetemos a Deus, evidenciarmos que temos relacionamento com Deus. E na medida em que fazemos isto, tendo-nos isto como primazia em nossa vida, as outras coisas que são importantes, que são vitais, Deus vai nos dando. Jesus quer fazer com que nós venhamos a entender que nessa de viver no reino de Deus, o reino de Deus deve ser mais importante do que o nosso serviço na nossa caminhada com Deus. E no dia a dia, isso significa o seguinte: eu não vou deixar de estar no culto para poder atender uma agenda anormal ou imediata do meu chefe, porque o mais importante é o reino de Deus, é a minha agenda com Deus, do que a minha agenda com meu chefe. Esse discurso de Jesus tem a ver com a nossa vivência do dia a dia. E nessa vivência do dia a dia, Jesus quer que nós venhamos a mostrar que Deus é mais importante do que tudo em nossa vida. Nada mais é mais importante do que buscarmos o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscarmos relacionamento com Deus, vida com Deus, sermos rendidos à vontade soberana, eterna de Deus na cabeça, é termos esse entendimento, esta compreensão, viver totalmente descansando em Deus acerca do que não pode ser medido na vida por ser desconhecido. Jesus finaliza o capítulo 6, dizendo exatamente isto, quando diz: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vejam que mais uma vez Jesus evoca aqui o princípio da entrega, da rendição a Deus. É se jogar em Deus, é se render a Deus e dizer: Deus, eu entendi na minha cabeça que de fato eu tenho que me descansar no Senhor. Eu entendi na minha cabeça que eu tenho que viver de acordo com a palavra do Senhor, e isto é mais importante do que tudo na minha vida. E que as outras coisas, e essas outras coisas são as coisas que são importantes, porque são vitais à minha vida, elas me serão acrescentadas, porque o Senhor é um Deus providente, é um Deus que sustenta quem é subserviente à sua palavra, à sua vontade, ao Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, em nome de Jesus, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Em síntese, relacionamento com Deus. Obediência às normas do reino, à palavra de Deus. Pois buscar o reino de Deus e a sua justiça significa exatamente isto. É nos preocuparmos mais com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Deus, com o nosso compromisso com Deus, do que com as coisas deste mundo, do que com as coisas materiais. E assim, quando estivermos vivendo em um momento de distanciamento das coisas de Deus, percebermos de imediato que temos que voltar, que temos que nos curvar diante de Deus. Quem entende que o reino de Deus é importantíssimo, vai viver demasiadamente preocupado ou preocupada em agradar a Deus nessa vida, em buscar as coisas que proporcionam mais intimidade com Deus do que as coisas que só matam ou saciam as necessidades da carne.
Ao mesmo tempo que Jesus põe as coisas espirituais num patamar elevadíssimo, Jesus racionaliza a razão do estar colocando as coisas espirituais num patamar elevadíssimo, a fim de fazer com que nós entendamos, em nível de cabeça, em nível de intelecto, é convicção intelectual, de que é o certo, de que a regra é essa, e por conseguinte passarmos a viver de acordo com esta convicção, com essa compreensão do que é o reino de Deus e do que é a justiça de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue, em nome de Jesus, nos sustentando, nos alimentando, com o intuito de fazer com que, de fato e verdade, nós possamos viver de maneira demasiada, entusiasta, frenética, voltados a buscarmos unicamente, de maneira prioritária em nossa vida, as coisas pertinentes ao reino de Deus. Isto é, viver de acordo com a santa palavra de Deus. Abaixe sua cabeça. Converse com Deus nesse momento, se ponha diante do Senhor em nome de Jesus. Pai amado, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Acabamos de ouvir que Jesus quer, quando começa o discurso chamado discurso da montanha, ou sermão da montanha, fazer com que venhamos entender de maneira intelectual, racional, racionalizarmos a mensagem, a fim de vivermos de acordo com a mensagem intelectualmente, termos convicção intelectual, que é o melhor caminho, que é a melhor coisa, porque buscar o reino de Deus e a sua justiça é o mesmo que buscar de maneira demasiada relacionamento com Deus, vida com Deus. Em outras palavras, é o mesmo que evidenciar que nós estamos mais preocupados nesta vida com as coisas que podem aproximar-nos de Deus, no dia a dia, no passar das semanas, dos meses e dos anos. A palavra do Senhor, constantemente, permeando a nossa alma, encontrando os espaços vazios existentes dentro da nossa alma e preenchendo-os, e por conseguinte dando-nos significado de ser servos e servas do Senhor nesta caminhada com o Senhor. Abençoe esta igreja, meu Deus, cada pessoa que aqui está, cada membro dela, que todos que estão aqui possam entender que buscar o reino do Senhor em primeiro lugar é o mesmo que buscar relacionamento com o Senhor, é o mesmo que entender que o Senhor deve ser buscado, que as coisas que envolvem o reino do Senhor, ou seja, explicitadas como importantes por ti na palavra do Senhor, devem ser buscadas por nós, porque só assim o Senhor irá abençoar, irá prosperar, irá desenvolver, irá animar, irá energizar. Que assim seja, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Deus abençoe.